Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com o nosso assunto tratado no vídeo anterior, onde eu procurei refutar algumas críticas que eu recebi de alguém que se posiciona como um verdadeiro professor de Bíblia, dizendo que eu ensino errado aquilo que eu falei sobre Tiago, né? E sobre a fé, a questão das obras da fé. Então, eu comentava o que Tiago, aqui no capítulo 2, no verso 9, ele diz: se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Veja, Tiago estava condenando aqui o fato de os cristãos judeus, para quem ele escrevia, estarem fazendo um tipo de distinção, tratando melhores os ricos, né, em detrimento dos pobres, os melhores vestidos em relação aos maus vestidos, né, tratando com parcialidade as pessoas. Aí eu disse o seguinte, quando o meu vídeo foi interrompido: onde é que na Bíblia há um mandamento contra a parcialidade, né? Onde é que há? Se você procurar, você não vai achar. Agora, se você pega algumas ordenanças contidas lá no Pentateuco, por exemplo, eu vou ler uma delas agora, que consta aqui em Levítico 23, 22. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando Deus pensa no pobre e no estrangeiro, ele queria que seu povo pensasse da mesma forma, que o seu povo tratasse com dignidade tanto os pobres quanto os estrangeiros que peregrinavam entre o seu povo. Então, isto aqui é uma lei que procura proteger o pobre e o estrangeiro contra um tratamento parcial, contra um tratamento discriminatório que poderia haver no seio do seu povo. É contra isto que Tiago está escrevendo. Tiago, como judeu que era, ele não estava tentando colocar a questão do sábado, da guarda do sábado aqui. Porque o mesmo argumento que eu utilizei em relação a Paulo, associado a esse assunto, guarda do sábado, eu posso utilizar com Tiago. Que argumento seria esse? Bom, Tiago era judeu, era guardador do sábado, mas já era um crente em Cristo Jesus. E segundo consta, ele era um dos irmãos de Jesus. Se converteu ao cristianismo. E no Concílio de Jerusalém, Tiago, ele dá a palavra final. Contra o quê? Contra aquela imposição dos fariseus, dos judeus, de querer impor aos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo a obrigatoriedade da circuncisão. E nós dissemos no último vídeo, mais uma vez, porque eu já tratei desse assunto outras vezes, que quando a igreja cristã primitiva, no Concílio de Jerusalém, desobriga os cristãos gentios de circuncidarem-se, ela estava automaticamente desobrigando os judeus, os cristãos gentios, de guardarem a lei, a letra da lei de Moisés. Não seria mais necessário para a salvação, para a justificação diante de Deus, a guarda da letra da lei de Moisés. Todo o código legal mosaico, ele perdeu a sua força enquanto letra de lei
A partir desse instante em que a igreja centralizada, a igreja primitiva, cuja matriz, digamos assim, era a igreja em Jerusalém, ela decide, por boca de seus dois principais apóstolos, Pedro e Tiago, desobrigar os gentios de circuncidarem-se. Não seria mais necessário a circuncisão. E aí eu li um texto de Gálatas 5:6, onde o apóstolo Paulo trata de deixar claro o seguinte, 5:3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Quem que estaria sob a obrigação de guardar toda a lei? Quem se deixasse circuncidar. Então, quando a igreja, no Concílio de Jerusalém, a igreja cristã primitiva, no Concílio de Jerusalém, desobriga os gentios da circuncisão, ela estava o quê? Automaticamente desobrigando os cristãos gentios que estavam se convertendo, ou os gentios cristãos, a não pautarem as suas vidas pela letra da lei do Código Mosaico. Veja, isto é um fato. Agora, isto não significa que o gentio cristão, né, aquele recém-convertido, ele devesse viver sem lei, né, que ele vivesse conforme o seu nariz. Não significava isso. Tanto é verdade que o concílio determinou, e aí a gente volta lá para o texto do concílio, que está em Atos capítulo 15, ficou determinado pelo concílio que os cristãos gentios se abstivessem das contaminações dos ídolos, da carne de animais sufocados e do sangue, e também da imoralidade sexual. Era isso que deveria ser exigido dos cristãos gentios que estavam se convertendo. Só isso. Só isso aqui. E aí Tiago, ele diz o seguinte, olha, no verso 21 de Atos 15, porque Moisés tem em cada cidade, desde de tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então veja, o próprio Tiago está deixando a questão da letra da lei de Moisés aqui de lado. Se você desobriga gentios cristãos de circuncidarem-se, automaticamente você está desobrigando os cristãos gentios a pautarem suas vidas agora pela letra da lei de Moisés. Todo o código legal mosaico perdeu vigência. E as únicas coisas que deveriam ser exigidas está aqui, ó. Os pontos que deveriam ser apresentados para os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo estão todos aqui. E aí, no final de tudo, eles escrevem uma carta descrevendo os resultados deste concílio, e esta carta deveria ser enviada aos gentios. E olha aqui, ela termina do seguinte modo: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quem está escrevendo aqui? Os apóstolos lá de Jerusalém, Pedro, Tiago, os presbíteros, todos eles assinaram essa carta, né? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, veja, como uma coisa séria. A decisão do concílio não foi uma decisão meramente humana. Foi uma reunião, foi um concílio que teve o governo, o senhorio do Espírito Santo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem, passem bem. Pronto, esse aqui foi o resultado final do concílio. Não se exigiria mais dos cristãos gentios
qualquer ordenança mosaica, para que eles fossem aceitos dentro da comunidade da fé. Não seria mais necessária a circuncisão. Não sendo mais necessária a circuncisão, que era um sinal, dois sinais distintivos do povo de Israel, não seria mais necessária a guarda do sábado, também como sinal distintivo da velha aliança que Deus estabeleceu entre eles e o povo de Israel. Não seria mais necessária a guarda do sábado. Agora, o povo cristão gentio que estava se convertendo estaria sob a guia direta do Espírito Santo. Paulo deixa isto muito claro em Romanos. O povo estava sendo guiado agora pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, olha, deixa eu ver aqui se eu encontro, porque é um texto que eu me lembrei dele agora. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está aqui a lei que o cristão deve obedecer agora. É a lei do Espírito, sobre a qual Paulo fala aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos, no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte era essa, a qual Paulo fazia referência aqui, senão o Código Legal Mosaico, contendo 613 ordenanças ou mandamentos? A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte, contida, escrita em tábuas de pedra em livro da lei, não teria mais o poder de nos condenar. Não poderia nos condenar mais. Essa lei não tem o poder de nos condenar mais. Por quê? É porque a gente não cai? É porque a gente não peca? Não é por esse motivo. É porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E recebemos a intercessão desse Cristo Jesus que está ao lado do trono de Deus no santuário celestial. É por isso que ele está lá, nos representando. Estamos em Cristo Jesus. Não estamos mais por nossa conta diante de Deus. Os nossos pecados foram todos levados por Cristo Jesus e apagados na cruz do Calvário. Apagados, definitivamente apagados. E se estamos em Cristo Jesus, por isso Paulo vai dizer em Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja, por que tudo isso tem que ser dito? Porque o meu objetor, aquele que me objetou e que procurou me repreender, dizendo que eu ensino errado, Tiago, o que ele quer afirmar? Ele quer afirmar que Tiago, quando diz isso aqui, ó, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O meu objetor, ele está dizendo o seguinte, a justificação se dá tanto pela fé quanto pelas obras, ou seja, é justificação pela fé mais obras. Mais obras. E aí, quando ele afirma isso, ele tem várias intenções por trás dessa afirmação. E uma das intenções por trás dessa afirmação é enfiar
a guarda do sábado como condição sine qua non, haverá selamento e consequente salvação. Essa é uma das intenções desse meu objetor, desse cidadão que afirmou aqui na seção de comentários que eu ensino errado, Tiago. Que a força desta afirmação de Tiago, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Ele diz que a força dessa declaração de Tiago aqui tem que ser levada em consideração. Ou seja, isso aqui tem que ser levado em consideração. E o que Paulo escreveu sobre justificação, para ele então não tem força. Para ele então não tem força. E eu dizia no meu vídeo passado o seguinte, olha, Deus é justo. Se a salvação é por fé, mais obras, aquilo que eu fizer com a intenção de me justificar diante de Deus, Deus terá uma dívida para comigo, porque a salvação não será somente dele, pela graça. Será dele e minha também, que também tive que operar. Eu tive que produzir obras para poder me salvar. Não foi só a fé de Deus que garantiu a minha salvação. Eu tive que trabalhar em prol da minha salvação também. Se eu tenho que trabalhar em prol da minha salvação também, Deus estará em dívida para comigo. Porque Paulo, em Romanos 4, diz que o salário para aquele que... quando a pessoa trabalha, ela merece o salário, e o salário não é tido como favor, e sim como dívida. Leiam lá, Romanos 4, 3 e 4. Então quer dizer que se eu trabalhar em prol da minha salvação, Deus estará em dívida para comigo. Mas o meu objetor adventista, professor, ele não dá a mesma atenção, ele não projeta a mesma consideração a esses textos de Paulo, da mesma forma como ele considera o texto de Tiago. Para ele, o texto de Tiago é definitivo. É o texto que vai definir como a justificação de Deus se concretiza na vida de alguém. Aí ele se esquece que a maior autoridade, à exceção de Jesus, sobre entendimento de evangelho, salvação, redenção, é o apóstolo Paulo. Paulo aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 11, diz: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Veja, Tiago poderia dizer isso aqui que Paulo disse? Tiago poderia dizer? Não. Muito embora Tiago tivesse se relacionado pessoalmente com Jesus, Tiago nunca recebeu esse tipo de revelação que Paulo recebeu sobre o evangelho. Então, no quesito evangelho, nós somos obrigados a dizer o seguinte: não contra Tiago. Nós não colocamos Paulo contra Tiago, nem Tiago contra Paulo. No que diz respeito a evangelho, quem tem a autoridade para afirmar o que é evangelho, à exceção de Jesus, é o apóstolo Paulo. Do ponto de vista humano, é o apóstolo Paulo. E ele deixa claro, como foi lido no vídeo onde eu expliquei o que Tiago queria dizer, Gálatas 2,16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Quer dizer que esse texto aqui não deve ser considerado, não, professor? Quer dizer que esse texto aqui não tem a mesma força que tem Tiago?
também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse texto, então, não tem força para você. Hein, professor? Esse texto não tem força para você. O que tem força, o texto definitivo no que diz respeito à revelação do Evangelho, para você, então, é Tiago 2:24. Tiago, capítulo 2 como um todo, né? Esse é o texto definitivo para você que é adventista e que quer enfiar água abaixo dos incautos, a guarda do sábado, não é verdade? Voltando a Paulo, continuando, em Paulo, eu pego o que Paulo escreveu aqui ao seu filho Timóteo. Por que Paulo chama Timóteo de filho? Porque era o filho na fé. Quem foi que ensinou o que era evangelho para Timóteo? Paulo. Por isso que Paulo considera Timóteo como seu filho, filho na fé. E olha aqui que o Paulo escreve para o seu filho na fé. Olha aqui. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Aprendeu de quem? De Paulo. E em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, Paulo. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo ensinou para Timóteo. Agora ele continua. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, toda boa obra é consequência da salvação pela fé em Cristo Jesus. Não são obras que salvam em Cristo Jesus. É fé mais obras. É a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, o professor, que textos como esse aqui, para você não tem a mesma força que o texto de Tiago tem, né? Não tem, ou não teria a mesma força que o texto de Tiago tem. Outro texto que para você parece não ter tanta força quanto o texto de Tiago. Aí mesmo a 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Perceba aqui, o professor de Bíblia. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, viu, professor? Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E olha o que ele diz no verso 11, o professor. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Quem que tem mais autoridade, à exceção de Jesus, no ensino de Evangelho aqui no Novo Testamento? Que é o Testamento da Nova Aliança. Quem que tem mais autoridade? Moisés ou Paulo? Tiago
ou Paulo? Quando eu digo isto, mais uma vez eu sou obrigado a repetir, não estou colocando Paulo contra Tiago, não. Eu simplesmente disse que Tiago, quando escreveu a sua epístola aos cristãos de origem judaica, ele não tinha por intenção afirmar que a salvação é pela fé, mais obras. Porque se assim fosse, Tiago teria o quê? Ele teria no concílio de Jerusalém aceitado a imposição dos judeus fariseus na questão da circuncisão e teria se posicionado contra Paulo e Barnabé, que na ocasião estavam lá no concílio. Tiago teria se oposto aos ensinos de Paulo ali no concílio de Jerusalém. E ali no concílio de Jerusalém, porque não havia unidade doutrinária, como você mesmo afirmou, só que você pega este fato verdadeiro, né, e quer transformá-lo num pretexto para afirmar a sua verdade relativa, que é adventista. O seu evangelho mequetrefe adventista, né? Você se esquece de todos esses textos que nós estamos considerando aqui, e para você o texto definitivo sobre salvação torna-se Tiago 2:24. Se esquecendo que Tiago, no concílio de Jerusalém, ele se coloca em favor de Paulo e de Pedro, que toma a palavra e deixa claro uma coisa: olha, não devemos impor um jugo aos gentios cristãos convertidos, um jugo que nem nós, nem nossos pais foram capazes de suportar. E você, ô professor, se esquece que Tiago chamou esse jugo de perturbação. Não devemos perturbar os gentios cristãos. Com que mesmo que eles não deveriam perturbar os gentios cristãos? Com esse jugo. E que jugo era esse? Que era contrário ao ensino da graça do Senhor Jesus. Era a lei mosaica, que pedia primeiro a circuncisão da pessoa. E depois da circuncisão, aí sim ela estaria obrigada a guardar toda a lei. Esse era o jugo, essa era a perturbação. O professor, você que quer me ensinar a lei, a ensinar Tiago, dizendo que Tiago, eu não posso desconsiderar a força de Tiago 2:24, mas ao fazer isso, considerar a força de Tiago 2:24, você desconsidera a força desses textos que eu estou esfregando na sua cara aqui, né? Outro texto que eu faço questão de esfregar no seu nariz, o professor entendido de Tiago, é Tito 3, verso 5 em diante. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer que textos como este aqui, né, o professor adventista, professor de Bíblia, de teologia, de evangelho, quer dizer que textos como este aqui não tem tanta força, e estou sendo generoso com você, quanto Tiago 2:24 tem, né? Textos como esse, que afirmam categoricamente: ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Quer dizer que textos como esse não têm a mesma força de Tiago 2:24. Não é, professor? Quer dizer então que eu estou ensinando errado a Bíblia, né? Estou ensinando errado o que é evangelho. Não são vocês, teólogos adventistas, que fazem isso não, né? Pois sabe de uma coisa, professor? Você será cobrado. Você sabe que você será cobrado por toda mentira que você propõe para a sua congregação.
por toda mentira que você semeia junto aos seus, toda mentira antibíblica que você semeia, você será cobrado por ela. Você será cobrado por ela. Porque você está trabalhando contra a justiça e o caráter de Deus. Aí textos como este aqui, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, judeus e gregos, né? Não há distinção mais. Por que não há distinção? Se não há distinção, o que distingue o judeu do gentio? A lei mosaica. Não há distinção. Não há distinção mais, ô professor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos sendo justificados gratuitamente por sua graça. Justificados gratuitamente por sua graça. Quer dizer que textos como este não devem merecer a sua atenção. Textos como este não têm tanta força quanto tem Tiago 2,24. O que significa sendo justificados gratuitamente, ô professor? Ensina para mim. Ensina para mim. Se a justificação é gratuita, é o gratuita. Se a justificação é gratuita, qual é o valor das minhas obras no peso? Que peso tem as minhas obras na justificação? Se a justificação é gratuita. Isso quer dizer, porque Paulo, ele é lógico, ele vai seguindo a lógica bíblica, a lógica da graça, que é a lógica divina. Por que a justificação tem que ser gratuita? Porque se não fosse gratuita, eu repito, e o próprio Paulo diz aqui em Romanos 4, verso 4, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Por isso que a justificação, ô professor, é gratuita. Não se dá pela fé mais o nosso trabalho, nossas obras. Porque senão, como diz Paulo aqui em Romanos 4, Deus estaria nos devendo você. Você seria credor de Deus com relação à parte da sua salvação. Você entende como isto é um absurdo, você ser credor de Deus com respeito à sua salvação? Será que você, o professor de Bíblia adventista, será que você não percebeu isso ainda? Hein? Intelectual, mestre das letras. Será que você não percebeu isso? Você não percebeu isso pelo jeito, não é verdade? Aí você quer me corrigir aqui dizendo que eu ensino errado, né? Eu estou ensinando errado. E por último, eu leio para você o que consta em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está deixando claro que não é por meio da minha obediência que eu me torno justo. É pela obediência de um só. O professor, será que você entende isso aqui? Ou você quer que a gente destrinche isso aqui para você? Será que você consegue prestar atenção
e dar valor à força desses textos que eu acabei de ler em Paulo, tanto quanto você dá importância a Tiago 2,24, como se Tiago 2,24 estivesse ensinando algo contrário ao que Paulo ensinou. Será que você consegue entender a força de textos como estes que eu acabei de ler aqui, do apóstolo Paulo, para você? Será que você consegue? Hein, professor? Bam, sabe tudo. Será que você consegue? Hein? Paulo está deixando claro que a minha obediência, seja ela em que grau ou profundidade e amplitude for, não afetará e não terá o poder de me justificar diante de Deus. Não são as minhas obras que me justificam diante de Deus, ainda que sejam obras da fé, porque obras da fé são consequências de uma fé que já te justificou diante de Deus, porque o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, não fé mais obras, ô professor, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há paz entre Deus e eu agora, ô professor, porque eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo. Não pela fé mais obras, como você propõe para o mundo, segundo essa teologiazinha vagabunda que é a teologia adventista. Nesse ponto, a teologia adventista é uma teologia vagabunda, juntamente com todas as teologias, e aí eu vou incluir pelagiana, arminiana, amiraldiana, semi-pelagiana, semi-armeniana. Tudo isso é teologia vagabunda diante destes textos maravilhosos da palavra de Deus, que afirmam com clareza, com precisão, sem sofisma, com força, que a nossa salvação em Cristo Jesus não depende das nossas obras ou da nossa obediência, seja em que grau for a nossa obediência. Porque senão, Deus seria nosso devedor, nós seríamos credores de Deus. Olha que absurdo isso. Olha que absurdo isso. Portanto, professor, lave a sua boca com sabão e vá aprender o que é verdadeiramente evangelho segundo as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Vá aprender o que é evangelho antes de dar uma de gostosão e vir aqui querer me ensinar o que você nunca soube, o que você nunca conheceu. As sagradas letras, segundo Paulo disse a Timóteo, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Durma com este barulho, o professorzinho de meia tigela, adventista, que não sabe o que é evangelho. Durma com este barulho. Durma com este barulho. E você que é adventista, que está tomando as dores desse professorzinho de meia tigela, esse professorzinho mequetrefe, durma com esse barulho você também. Quer viver pela fé mais a lei? Durma com esse barulho, mas saiba que quem quer viver pela lei tem que guardar toda ela, tá? Só entenda isso. Você que quer ser selado por guardar sábado, saiba que você está sob a obrigação de guardar toda a lei. Inclusive, você tem que circuncidar-se. Você tem que circuncidar-se. Você tem que permitir que alguém te circuncide. Pegue a pele do seu bilauzinho e corte e passe pela circuncisão. E aí você estará original e plenamente capacitado, né? Capacitado, entre aspas. Obrigado a guardar toda a lei. É isso que acontece. Vocês acham que eu perco a paciência aqui à toa? Vocês acham mesmo?
Nós estamos, veja, é impressionante. As pessoas que são reféns dessa teologia vagabunda que é a teologia adventista. Impressionante o que elas dizem. Dizem, afirmam, sem apreender as implicações do que elas dizem. Quer viver pela fé e pela lei? Pela fé e pela lei de Moisés? Então não se esqueça que você está obrigado a guardar toda ela. Toda ela. E você tem que começar permitindo a sua circuncisão. Porque só guardava sábado quem era circuncidado. Quem não era circuncidado não tinha autorização para guardar sábado. Vocês nunca entenderam isso, né, os especialistas em sábado? Vocês entendem mais de sábado do que os próprios judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, messiânicos. Vocês, adventistas do sétimo dia, entendem mais de sábado do que os próprios judeus. Meu Deus do céu! Ao ponto de dizer para o mundo uma sem vergonhice que não tem mais tamanho. Nós somos o povo do sábado. Vocês estão de brincadeira. Vocês são uma piada, é isso que vocês são. Vocês são uma piada. E eu louvo a Deus, sabe por que eu louvo a Deus? Porque Deus tem feito uma obra maravilhosa no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No sentido de despertar as pessoas para a verdadeira luz do Evangelho que está aqui nas páginas do Novo Testamento. Não no Nisto Cremos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prega um evangelhozinho mequetrefe, um arremedo, um espectro de evangelho. Algo que nunca foi evangelho, jamais será. Tem que guardar o sábado para ser selado. Porque quando o decreto dominical for implementado, o mundo inteiro exigirá que você santifique o domingo, e você, ao santificar o domingo, observar o domingo, guardar o domingo, você estará recebendo o sinal da besta. Guardando o sábado, você será selado. Não tem Jesus, não precisa de Jesus nessa história, não. Guarda o sábado, irmão, dentro dos muros da Igreja Adventista, dentro das paredes adventistas, dentro dos limites adventistas, para ser selado. Você tem que guardar o sábado. Né? Guarda o sábado que você vai ser selado e vai estar tudo certo, vai estar tudo resolvido. Vai pensando assim, continua. Continua pensando assim. E um segundo grande desapontamento estará o quê? Te esperando, lá na frente. Vá pensando assim. Não dê ouvidos ao Evangelho, não. Não dê ouvidos, não. Dê ouvidos à teologia adventista. Ao Nisto Cremos. Dê ouvidos, para você ver o que te espera ali na frente. Estou fazendo algum tipo de ameaça? Não, estou fazendo uma revelação para você. Estou fazendo uma revelação para você. Porque o que sobra para você se você não der ouvidos às sagradas letras do Novo Testamento que ensinam o que é verdadeiro evangelho? O que sobra para você? Sobra você conquistar a sua salvação perante Deus observando toda a lei. Toda ela. E olha, não pode falhar. Nem um ponto, nem uma vírgula, nem uma letra. Porque se você falhar, acabou. Guardar a letra da lei significa isso. Guardar mesmo, de verdade. Tudo que a lei ordena. São 613 mandamentos que pesam sobre você, que pensa assim. Tá? Que Deus te abençoe. Que Deus te livre dessa escravidão adventista, cujo arremedo de evangelho te escraviza nessas posturas legalistas diante de um Deus gracioso. Que Deus te livre disso, em nome de Jesus. Amém.